Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é Números do capítulo 22 ao capítulo 24. Temos nessa sequência toda a história que a Bíblia registra a respeito de Balaão. Ele é citado ainda em Números em outras passagens, ou até mesmo em outros livros, inclusive no Novo Testamento, fala-se a respeito dele também, mas fala-se a respeito do que se soube que ele fez, ou alguma comparação, fazendo alguma alusão que existem doutrinas erradas e que incluem então a ideia de Balaão. A história mesmo de Balaão, do que nós temos conhecimento, está apenas nessa sequência que nós lemos no dia de hoje. Ele era reconhecido, sim, como um profeta, como um vidente. Samuel nos lembra que, no passado, o profeta era reconhecido como vidente. Ele é lembrado por ser alguém que tem fama, é fato. Ele só foi lembrado por isso. Balaque diz exatamente isso, que confia que Balaão vai falar, e quem ele abençoar será abençoado, e quem ele amaldiçoar será amaldiçoado. Então, ele tinha fama, ele era reconhecido no mundo antigo e tinha alguma notoriedade a respeito das coisas que ele fazia. A tradição reconhece Balaão como um profeta mesmo, como um vidente do seu tempo, mas não necessariamente como um profeta do Senhor. Acredita-se que ele atirava para todo lado, misturando elementos de várias doutrinas. Ele teria práticas de várias ideias religiosas, tanto que o nosso texto diz que ele foi levado aos altos de Baal. Nós lemos isso no capítulo 22, no versículo 41, e fica por isso mesmo. Esse versículo talvez fundamente essa ideia de que Balaão possuía um sincretismo religioso, misturava muito as coisas do ponto de vista religioso de doutrinas. De qualquer forma, ele mostrou seriedade no texto que nós lemos, dizendo que pouco importavam os presentes que ele poderia ganhar. Ele diria apenas aquilo que o Senhor realmente mandasse. Muitas vezes as pessoas acham que podem comprar o favor religioso com presentes, com recomendações, por ter autoridade. A pessoa tem autoridade, então acha que vai falar o que eu quero, vai me abençoar só porque eu sou uma pessoa com autoridade, por pagar o salário ou por qualquer outra situação que possa ser pensada ou imaginada. Mas quem realmente busca o Senhor não pode falar coisas favoráveis ao que se quer. Não pode dizer apenas aquilo que vai confirmar o que as pessoas estão querendo. Tem que falar exatamente aquilo que o Senhor mandar. Eu me lembro de uma vez que eu fui visitar um comércio que estava ruim de vendas e o dono era cristão. E aí ele me disse que já tinha levado lá outros pastores e profetas que disseram que as boas vendas iam retomar e que essas coisas iam ser resolvidas e tudo daria certo. E ao entrar no estabelecimento eu ouvi claramente: vai fechar. Eu falei o que eu ouvi. Podem achar que eu amaldiçoei então um lugar, mas se fosse assim, por que a palavra concordando de todos os outros antes não se realizou? Não teve força para resolver essa situação? E sim, de fato fechou. Então não é agradável lembrar dessa situação. Apenas me faz ter certeza que nós temos que falar aquilo que o Senhor revela, mesmo que a pessoa que nos chama tenha a intenção que nós declaremos outra coisa. Muitas vezes as pessoas falam só coisas boas, coisas agradáveis. Quero trazer esperança. A melhor esperança que nós podemos ter é falarmos a respeito daquilo que o Senhor realmente quer, é falarmos aquilo que o Senhor realmente revela, é falar para as pessoas aquilo que é de fato a vontade do Senhor, porque com isso ele tem compromisso. E mesmo que seja alguma coisa que não pareça boa num primeiro momento, ele vai trabalhar toda a situação. Se aquilo é a vontade dele, se a pessoa busca a vontade do Senhor, ele vai trabalhar e vai fazer o melhor no meio de tudo isso. Então nós temos realmente que declarar aquilo que o Senhor manda. Não é porque é agradável, vamos falar e vamos concordar. Não, eu tenho que dizer o que Deus mandar eu falar. Se Deus não me mandar falar aquilo, eu vou falar que Deus mandar. E se Ele não me der nenhuma revelação, vamos orar e clamar ao Senhor para que o Senhor realize a sua vontade. Nós pedimos isso: contudo faça-se a sua vontade, como foi Jesus lá no Getsemane. Fez o pedido e completou dizendo: contudo faça-se a tua vontade. Então, se o Senhor não revela nada, nós buscamos ao Senhor, apresentamos o nosso clamor, apresentamos o nosso pedido, até podemos dizer o que gostaríamos que fosse feito, mas clamamos, é claro, para que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Bom,
O fato de ouvirmos a voz do Senhor não quer dizer que estamos com todas as coisas em ordem diante do Senhor e que nem que já estamos salvos por conta disso. O Senhor pode falar, inclusive, até através de um ímpio. O Senhor falou através da jumenta. A jumenta, teoricamente, não era para falar nada, e o Senhor falou através dela, fez ela falar. Então, o Senhor pode falar das mais variadas formas. Claro, o Senhor não falou através da jumenta diretamente, ele abriu a boca da jumenta para que ela falasse então com Balaão e o questionasse diante das coisas que estavam acontecendo, mas o Senhor operou ali. Então, se o Senhor pode operar dessa forma, ele pode falar das mais variadas formas. Balaão ouviu o que tinha que falar e falou o que deveria falar com base no que ouviu. Mas isso não confirma que ele tivesse todas as coisas em ordem diante do Senhor. Acertou naquele momento e foi sério diante do Senhor e falou apenas aquilo que foi revelado para ele. Depois da visita da segunda comitiva, quando o Senhor autoriza Balaão a ir, acontece o episódio com a jumenta e com o anjo. Se o Senhor autorizou Balaão a ir, por que o anjo apareceu podendo até matar Balaão por ele ter ido? É o que a Bíblia nos diz. A Bíblia não nos dá detalhes do porquê que teve essa situação específica. Se o Senhor autorizou ir, por que então depois já estava pronto até a matar Balaão por ter ido? A Bíblia não dá nenhuma ideia sobre o que aconteceu os detalhes do que aconteceu para chegar a esse ponto. Tudo que a gente pode imaginar são conjecturas. E uma delas é a possibilidade de que ele poderia ter passado a pensar nos presentes que ganharia. E aí então veio o anjo para confirmar que era para falar apenas aquilo que o Senhor revelasse e não aquilo que pudesse garantir presentes. Outra possibilidade é que o Senhor de fato não queria que ele fosse, mas permitiu para que Balaque não ficasse mandando gente toda hora e ficasse chateando com aquela situação. Mas no caminho aparece com um anjo para reforçar que ele só deveria falar aquilo que o Senhor revelasse. Posso levantar outras possibilidades ainda, mas como a Bíblia não dá detalhes do que aconteceu nessa situação, tudo que resta para nós é, isso faz sentido, mas nós não vamos conseguir confirmar com o que o texto bíblico diz. E aí eu não gosto muito de avançar nessas possibilidades. É legal preencher algumas lacunas, é legal ter algumas ideias, mas tudo que eu falar a respeito desse assunto vai ser apenas possibilidade. A Bíblia não diz detalhes para confirmar, vai apenas fazer sentido e não vamos ter como confirmar se realmente aquilo é fato com base no texto bíblico. Bom, Balaão realmente só fala o que o Senhor mandou, então nesse ponto ele é um exemplo pelo que a Bíblia revela, porque ele falou só aquilo que o Senhor mandou, mas ele é exemplo nesse ponto, quero registrar isso. Lá no capítulo 31, permitindo o Senhor, teremos mais algumas informações, tanto no texto bíblico como a respeito da tradição, para entender a razão de Balaão, que foi apenas um servo que falou exatamente o que o Senhor mandou nessa passagem de hoje. Vamos ver por que ele passa a ser reconhecido como um real problema religioso. Mas chegando lá, permitindo o Senhor, a gente comenta mais a respeito disso. Vamos falar sobre o deserto mais um pouquinho? E aí, meditou a respeito da ideia do que a Bíblia quer nos dizer, o que quer nos ensinar quando fala a respeito do deserto? Seria a mesma ideia que muitos apresentam como tempo de sofrimento, de problemas, de dificuldades? Para avançar um pouco mais a respeito dessa meditação, acho que a primeira coisa que nós precisamos realmente definir é quando realmente se entende que o povo foi para o deserto. Costumeiramente, entende-se que o tempo no deserto começou depois que os 12 espias são enviados à terra. 10 voltam dizendo que a terra é boa, mas não vão conseguir levar. 2 insistem que não, que sim, que não, que sim, que o Senhor realmente está com eles e que eles vão poder entrar na terra, porque o Senhor está abençoando e essas coisas todas. E aí alguns entendem que o deserto começa quando o Senhor manda voltar para o caminho, e aí começa o tempo no deserto. Outros, claro, já entendem que, na verdade, desde que se passou o Mar Vermelho, já começou o deserto. O caminho até o Sinai já era deserto. Então, desde o começo, desde que saiu do Egito, o povo está caminhando no deserto. Quando é que começa, de fato, o deserto? É bom a gente parar para pensar nisso. Faça essa observação, porque, na verdade, é isso que eu falei. O deserto começa logo que o povo inicia a caminhada. Então, é importante parar para pensar a respeito disso, para definirmos
o que é realmente o deserto? Quando é que começa o deserto? Por que houve esse tempo no deserto? Quando nós definirmos, não, vamos pensar o tempo no deserto a partir deste ponto, quer seja da saída do Egito, quer seja do momento em que os espias voltam com notícias temerosas e não inflamam o povo a não acreditar que o Senhor pode permitir a entrada na terra. Dependendo do momento em que nós definirmos, esse é o ponto que começa o deserto, nós vamos então ter um entendimento melhor a respeito do que é o tempo do deserto a partir do ponto de vista bíblico. Números 10, 11 nos revela que o povo já estava, então, há 2 anos, pelo menos, caminhando, porque diz que no segundo ano aquelas coisas aconteceram, e entende-se que esse segundo ano seria o da saída do Egito. Então, só que normalmente se entende que o tempo no deserto começa com o episódio dos espias. Por isso, então, todas essas observações que eu estou fazendo, para que você pare para pensar um pouquinho e avalie também por conta própria. Nós vamos definir um ponto a partir do entendimento que estamos traçando nessa nossa meditação, mas eu quero, antes de chegar a isso, que você pare para pensar um pouquinho e pense mesmo a respeito de quando começa o deserto. Pensando nesse ponto de vista, que o deserto começa então depois do evento dos espias, como as pessoas normalmente definem, eu quero avançar um pouquinho nisso. O tempo no deserto então teria começado por desconfiança e não por provação. Não acreditaram no poder de Deus para tomar a terra prometida e tiveram então que passar um tempo no deserto. Apenas 2 espias que confiaram desde o começo atravessaram o deserto e entraram na terra prometida. Nem Moisés conseguiu entrar, nós vimos isso na passagem anterior, e olha que então ele poderia, mas ele perdeu a cabeça com o povo e em vez de falar com a rocha, ele bateu na rocha, ele acabou perdendo então a chance de entrar na terra prometida. Agora que eu apresentei esse ponto inicial e comecei a desenvolver uma ideia de que talvez possamos sim falar, como a maioria das pessoas falam, que o deserto começa depois que os espias são enviados para a Terra Prometida, apesar de já ter começado antes, mas nós podemos sim ir para o mesmo entendimento e desenvolver a ideia. Eu gostaria que nós parássemos então para pensar sobre a ideia de provação, se realmente o deserto é de fato tempo de provação, ou, como eu falei, é tempo de desconfiança. O deserto é para provocar alguma coisa, ou ele começa porque alguma coisa aconteceu? Nós vamos para o deserto para experimentarmos alguma coisa, ou nós vamos para o deserto porque na verdade algo aconteceu que nos empurra para o deserto? É realmente tempo de provação? Acontece alguma coisa antes que nos leva para essa situação? Quando é que começa então o deserto? Realmente com esse momento dos espias? Nossa ideia é desenvolver o que normalmente as pessoas pensam. As pessoas pensam que normalmente o deserto começa exatamente aí, quando os espias voltam com as notícias e o povo duvida. Então nós podemos desenvolver essa ideia, mas é bom parar para pensar se realmente foi isso, para que possamos, quem sabe, até ir além de todas essas mensagens que nós estamos pensando e falando a respeito desse assunto. São pontos importantes para a gente parar para pensar e é bom pensar tudo isso antes de avançarmos nessa nossa conversa que nós vamos retomar, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.